Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6. Lembrança da existência corporal. 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes se ri apiedado de si mesmo. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades da sua infância. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o teu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia lembrar-se delas se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Mas, quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos olhos? De uma e outra maneira. Todos os atos de que tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda
que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sob o qual considera as coisas terrenas. 311. O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer. O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, porém é o pensamento que o atrai para vós e não seus objetos. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal o homem adulto, que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância.